Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma leitura comentada. A proposta aqui não é simplesmente ler um livro do começo ao fim, é fazer uma pausa, caminhar sem pressa e dar atenção àquelas frases que muitas vezes passariam despercebidas numa leitura corrida. Quando desaceleramos, percebemos detalhes, imagens e reflexões que podem dialogar profundamente com a nossa própria vida. Espero que esse momento também inspire você a ler com mais calma e a descobrir no seu próprio tempo tudo o que um bom livro pode revelar. Hoje vamos começar a ler o 12º encontro. Digo começar porque esse encontro é o maior de todos os encontros relatados no livro, pois é onde Olivia vai contar toda a sua história. Aqui vamos saber todos os detalhes de sua amizade com Rita, sobre Violeta, sua mãe Dona Laura e todos os acontecimentos dos quais já tivemos alguns vislumbres nas conversas com Bia. Vamos dividir esse encontro em 3 partes. Iniciaremos agora a parte 1. 12º encontro. O prédio de Bia ficava a pouco mais de um quarteirão da banca de Rodolfo. A rua que fazia esquina com a da banca era tranquila, cheia de árvores, mas razoavelmente inclinada, o que me fez achar Bia valente em percorrer aquele caminho todos os domingos. Toquei o interfone. Quem atendeu foi Teresa, que já estava me esperando. O apartamento ficava no térreo. Senti alívio, há anos não entro em elevadores. Ela veio ao meu encontro, muito bem arrumada, vestida com uma saia lápis preta, de caimento perfeito, camisa branca, salto alto e brincos de pérola que os cabelos presos deixavam ver. Era parecida com a mãe. Certamente Bia fora bonita como ela. Oi, Olivia, vamos entrar. Tudo bem? Tudo, e você, Teresa? Estou um pouco corrida, me desculpe. Hoje é um dia apertado para mim. E Diná, a moça que trabalha aqui em casa, está atrasada. Mas não deve demorar. Se você não se importar, vou levá-la ao quarto da mamãe. Como ela está? Na mesma. Distante, sem conversar, sem reagir. O médico esteve aqui. Está acompanhando, aparentemente não há nada a fazer. Só esperar para ver como evolui. Entendi. E o Bento, como está com tudo isso? Bento? Seu filho, não é Bento o nome dele? Ela me olhou sinceramente espantada. Filho? Eu não tenho filho, Olivia. Minha mãe disse que eu tenho filho? Disse, confirmei desapontada. Disse, inclusive, que parou de trabalhar para cuidar dele. Não, pode acreditar, eu não tenho filho. Desculpe, Olivia, eu adoraria ficar e conversar mais, mas tenho mesmo de ir. Quem sabe nos encontramos outra hora? Claro, eu gostaria muito. E então ela me levou até o quarto de Bia. Um quarto grande, arejado, com uma cama de casal e uma luminária de leitura presa na cabeceira. Ao lado, uma poltrona confortável sobre um pequeno tapete. Mais afastados, uma mesa com uma cadeira forrada em tecido floral, livros, papéis e canetas bem desorganizados. Muitas anotações feitas à mão espalhadas. Bia estava recostada na cama, com 2 travesseiros apoiando as costas. Acima dela, na parede, uma fotografia preta e branca de um pequeno bosque com árvores imensas, tendo ao fundo, no canto direito, quase imperceptível, uma moça sentada sob uma das árvores, lendo um livro, circulada por uma caneta preta de escrever em fotografias. Os olhos de Bia estavam fechados, e assim permaneceram quando Teresa me anunciou. Olha, mamãe, quem veio ver a senhora? A Olivia, sua amiga. Ei, Bia, senti sua falta lá na banca do Rodolfo. Vim ver como você está, disse, me aproximando, tentando alguma reação, mas ela permaneceu imóvel. Mamãe, eu estou indo trabalhar, disse Teresa, aumentando o volume da voz. Olivia vai ficar com a senhora, daqui a pouco a Diná chega, está bem? E deu um beijo carinhoso na testa da mãe, se despediu de mim e saiu.
Eu, ainda um pouco sem graça, com a pressa de Teresa, sentei na poltrona ao lado da cama e peguei delicadamente nas mãos de Biá. Ela não me negou as mãos, nem acolheu as minhas, apenas se abandonou, inerte. Os domingos estão frios, mas o céu está azul e os dias lindos, Biá. Você precisa ver. Os ipês amarelos, meus preferidos, estão floridos. Os rosas já se foram e já já os brancos vão aparecer. Quero ter a sorte de encontrar um deles pelo caminho. São poucos e rápidos. Podemos pôr nossa mesa ao sol. O que você acha? Eu adoro os dias frios com céu azul e sol. Posso vir te buscar no domingo e vamos caminhando juntas, de braços dados. Nenhuma reação, apenas a respiração prosseguiu lenta e ritmada. Rodolfo mandou dizer que encontrou a edição em francês de Os Miseráveis, como você queria. Está separada para você, mas é melhor não se demorar para buscar. Diz ele que é uma preciosidade. Biá não reagia, e eu continuei emendando um assunto atrás do outro, na esperança de que alguma coisa despertasse seu interesse. Hoje tirei a manhã inteira para nós duas. Não foi uma boa ideia? Podemos conversar bastante. Não vou precisar ir ao jornal agora cedo. Achei muito bonito o floral de sua cadeira, combinando com o listrado da poltrona. Gosto de flores e listras. Sempre gostei, mas é preciso ter bom gosto para combiná-las. Por falar em bom gosto, Biá, como a Teresa parece com você. Tem o mesmo sorriso, o mesmo jeito de andar, o mesmo olhar profundo. Você fala dos meus olhos, mas os seus também são incríveis. Quando te vi pela primeira vez, me lembrei das bonecas japonesas de olhos grandes, amendoados. Um tempo depois, folheando uma revista, vi os quadros de uma artista chamada Margaret Kane. Já ouviu falar? Ela pintava retratos de pessoas com olhos imensos e molhados como os seus, comovidos e comoventes. Ah, meu Deus! Estou esquecendo o mais importante. Sabe o que eu fiz para você? Escrevi minha história inteira. Pus tudo no papel. No dia em que nos conhecemos, eu tinha começado a escrever, lembra? Foi uma espécie de jorro incontrolável, uma comporta aberta às pressas para diminuir a pressão. Aí você me interrompeu, lembra? E eu larguei para lá. Nossos encontros começaram a me bastar, minha amiga. Mas agora pus tudo no papel, como se estivéssemos conversando. Eu e você, como sempre fazemos. Você poderá ler quantas vezes quiser, quando tiver vontade de estar comigo e de se lembrar de minha história. Tirei da bolsa várias folhas impressas de papel ofício grampeadas. Eis minha vida. Não parece longa? E para minha surpresa, nesse momento, Bia abriu os olhos e me olhou. Fiquei emocionada com o fato de vê-la reagir e continuei falando, animada. Pus uma letra bem grande para você ler sem esforço e imprimi só de um lado do papel. Por isso está tão grosso. Minha vida mesmo não tem essa bitola toda, brinquei, tentando entregar a ela o maço de folhas. Ela o recusou suavemente, empurrando minha mão. Você não quer? Perguntei. Quer que eu leia? Piá me olhou ainda em silêncio e, sem que dissesse uma só palavra, pude ouvi-la dizendo que sim. Eu era tão pequena, Biá. Meus olhos viviam a um pouco mais de 1 metro do chão quando Rita, a amiga de quem tantas vezes lhe falei, se mudou para a casa em frente à minha, no meio do quarteirão de uma rua de pedras, onde a lua nascia linda ao lado da torre da igreja, situada bem na esquina. No exato momento em que ela chegou, eu estava atrás do portão de casa, que me protegia das constantes indelicadezas das meninas da minha idade, que não me queriam por perto. Ali eu passava grande parte do dia, completamente prisioneira da valentia de Violeta, uma menina rude que me perseguiu o quanto pôde durante a minha infância. A sorte é que minha curiosidade sempre foi maior do que meu medo. Eu não queria perder nada, e mesmo me sentindo exilada, como às vezes ainda me sinto, sem musculatura para enfrentar qualquer hostilidade, eu me instalava ali, a meio palmo de fresta do mundo. Minha mão aberta segurava a quina do portão, meu fiel escudeiro, pronta para fechá-lo, se fosse preciso.
Vi quando o carro preto parou em frente à casa e um homem bem vestido abriu a porta de trás para que Rita descesse. Ela calçava um sapato boneca de couro azul marinho, usava um vestido do mesmo tom, levemente rodado, feito de um pano salpicado de bolinhas beges, com uma transparência que deixava entrever um forro por baixo, que se estendia para além do comprimento do vestido. Tinha nas mãos uma pequena bolsinha, que jamais esquecerei. Ela parou diante da casa por alguns segundos antes de atravessar a linha da grade, ganhando o gramado. Só então toda aquela elegância deu lugar a uma inesperada euforia. Abriu os braços como um avião prestes a levantar voo e girou o corpo repetidas vezes, encantada com sua nova casa, onde viveria dali em diante. A casa nova de Rita passou muito tempo abandonada, sem nenhum morador. Era uma casa grande e fora por muitos anos, para toda a rua, uma casa misteriosa. Nela moravam uma velha senhora e seu filho solteiro. Um homem já mais velho, que a mim impressionava por ser o filho e não o dono da casa. Educado e gentil, cabeleira farta, bigode imenso, entrava e saía da garagem em um carro vermelho brilhante e barulhento, calças pretas e justas, pernas finas, costas e abdômen largos. E usando uma bota com um belo salto, um incrível salto que naquele tempo perturbava demais toda a rua e fazia com que as histórias sobre ele corressem maldosas na vizinhança. As pessoas diziam que ele era bicha. Na época, eu não sabia o que isso significava, mas hoje tenho para mim que aquela casa, de folhagens escuras e janelas constantemente fechadas, fosse um esforço descomunal de sua mãe em esconder a homossexualidade do filho. Dona Yolanda, católica fervorosa, só saía de casa para ir à esquina rezar, sempre vestida com roupas sóbrias e elegantes, cabelo impecável, muito educada e com um caminhar compenetrado para evitar ser abordada mais demoradamente por qualquer vizinho. Quando ela morreu, o filho se mudou sem fazer barulho. Não sei se inventei, mas me lembro de vê-lo sem as botas e muito triste. Por muito tempo a folhagem cresceu livre e sem cuidados, tornando-se uma quase mata que escondia selvagem o casarão cor de abóbora escura. Até que um dia uns homens chegaram, cortando árvores, descascando paredes, quebrando o chão, correndo tinta, e vimos, diante dos nossos olhos maravilhados, surgir em pouco tempo uma linda casa branca no fundo do lote. Uma pequena escada de 3 largos degraus dava em um alpendre de pé direito alto, que exibia altivo suas pilastras arredondadas. Por toda a extensão da casa, janelas. Muitas janelas abertas, com leves cortinas flutuando conforme o vento. Na frente, uma grande árvore restou imperiosa, com sua imensa sombra reinando absoluta no jardim. Todas as outras deram lugar a um extenso e bem cuidado gramado. Foi nesse gramado que Rita sobrevoou com os braços abertos e piruetas, tantas piruetas que se estatelou no chão, rindo a valer. Eu, embalada por seus giros cada vez mais velozes, hipnotizada pela bolsinha brilhante pendurada na ponta dos dedos, me esqueci de meu prudente exílio e fui alargando meu palmo de fresta, até me mostrar inteira no portão. E quando ela, no chão, recuperou o prumo, pondo no eixo céu e terra, seus olhos deram de cara Biá com os meus. Fui a primeira pessoa que Rita viu quando chegou. Um delicado prefácio do que estava por vir foi escrito ali. Naquele momento, soubemos que seríamos amigas. Ela se levantou ainda sem confiar no próprio equilíbrio e fez um sinal, um breve aceno, como se coubesse a ela e não a mim dar as boas-vindas. Eu retribuí timidamente, encantada, sem acreditar que tamanha cordialidade se dirigia a mim. Mas minha alegria durou pouco, muito pouco, porque logo vi Violeta, cercada por seu bando de submissas, se aproximar da grade a tempo de ver que eu e Rita vivíamos nosso primeiro encontro. Violeta chegou querendo medir força. Você bem sabe, Bia, o quanto podem ser cruéis as meninas que se juntam para deixar alguém de fora. Sabem destroçar um coração.
E antes que eu me enfiasse novamente atrás do portão, pude ver Rita ser convidada a brincar com elas, e pude ver também Violeta me olhar de queixo levantado, exibindo sua força, ao mesmo tempo que me deixava ver, no canto duro da boca, suas ameaças. Rita não foi brincar, recusou o convite naquele primeiro dia. Entrou em casa e logo que desapareceu, um estrondo seco e metálico me fez tremer. Era uma pedrada no meu portão. Um recado de Violeta mandando que eu me mantivesse distante da nova moradora. Acontece, Biá, que nem o meu medo de Violeta, nem a própria Violeta podiam mudar o fato de que eu, e não ela, morava em frente àquela casa, que se transformara de uma hora para outra num palácio onde vivia uma princesa. Pela primeira vez na vida, eu levava uma grande vantagem que Violeta não podia tirar de mim, nem se jogasse 1000 pedras no meu portão. A brincadeira preferida das meninas era o teatro. Na época, estava passando na TV a novela Escrava Isaura, e a diversão era imitar os momentos mais sofridos da escrava branca e os mais cruéis de seu carrasco, o insuportável senhor Leôncio. Era sagrado acompanhar a novela todos os dias ao entardecer para saber copiar as cenas e em seguida ir para a rua representá-las. Você se lembra, Biá? Isaura foi interpretada pela atriz Lucélia Santos, que tinha um jeito de sofrer, mantendo os olhos inquietos, pulando de um lado para o outro, como quem não sabe nunca o que fazer com tanta desgraça. A novela era uma comoção nacional. Minha avó mesmo, que morava no interior, fazia novenas para que Isaura fosse libertada e se livrasse de seu cruel algoz. Chorava diante da TV e dizia, inconformada, ter dó demais de uma moça tão branquinha ser escrava. Coitada das negrinhas, comiam do mesmo pão que o diabo amassou para Isaura, até mais pisoteado, mas minha avó não acendia nenhuma vela por elas, nem rezava, nem chorava, nem se dava conta de que também sofriam. Muito menos eu. Só Isaura interessava, e eu sabia imitar direitinho os trejeitos dela. Mas de nada me servia tanto talento. Meus sofridos olhinhos verdes, pulando de um lado para o outro, estavam desperdiçados, porque meu lugar era atrás do portão, sempre atrás do portão, bem longe do palco onde tudo acontecia. E mesmo assim, Beá, eu adorava. Eu acompanhava cada cena recitando baixinho e antecipando as falas dos personagens. Depois que Rita chegou, meu portão passou a ser o melhor lugar da plateia, porque tudo se desenrolava ali, bem em frente à sua casa, e, para minha alegria, bem em frente à minha. Rita chegou devagar, mas as mudanças que provocou foram imediatas. As meninas se empenhavam o tempo todo em parecer interessantes aos olhos dela. Queriam fazer bonito. Cada gesto, cada tom de voz, cada ato de valentia eram seguidos de um olhar em busca de aprovação. Nos primeiros dias, ela não quis entrar na brincadeira. Ficava por ali, olhava as meninas encenando e às vezes ria, às vezes batia palmas, mas sempre um pouco de fora. Violeta não demorou a entender que com Rita as coisas seriam diferentes e passou a se esforçar descaradamente, mais do que todas as outras, para parecer uma garota fina e bem educada. Arrumou um português emperiquitado que mais parecia um ovo na boca, cheio de você gostaria, poderia, quereria. Oferecia todo tipo de agrado. Se você gostaria, Rita, poderia fazer a Isaura. Mas Rita agradecia e continuava só fazendo o que queria. Dava atenção igual a todo mundo e, para desespero de Violeta, nenhuma atenção especial a ela. Com o passar dos dias, Rita foi se entrosando e acabou entrando de verdade na brincadeira, protagonizando as cenas de Isaura no tronco, Isaura fugindo, Isaura se afogando em lágrimas. Levava a sério suas entradas, projetava a voz e ninguém dava um pio quando ela entrava em cena. Mas quando Violeta fazia as vezes de Leôncio, papel que, a meu ver, lhe caía muitíssimo bem, Rita se dispersava, olhava para o céu, tombava o corpo segurando a grade, se equilibrava na beirada do meio-fio.
E foi numa dessas vezes que ela me viu, metade fora, metade atrás do portão. Atravessou a rua e veio em minha direção, como se não houvesse uma cena em andamento. Veio ter comigo, como se não existisse Violeta, em plena ação, dando o melhor de si. Eu e Rita nunca tínhamos conversado, mas sempre que nos víamos, indo ou chegando da escola, entrando ou saindo de casa, nos cumprimentávamos. Ela fazia um movimento e eu respondia, imitando exatamente o mesmo movimento. Talvez por falta de coragem, eu não ousava fazer nada diferente do que ela fazia. Se dava tchau, eu dava tchau. Se só acenava com a cabeça, eu acenava com a cabeça. Logo Rita, gaiatamente, percebendo minha macaquice, começou a experimentar maneiras menos usuais para dizer oi de longe. E eu fui atrás. Ela fazia uma ondinha com as mãos, eu respondia com uma ondinha. Ela dava um soco no ar, eu dava um soco no ar. Começou de um jeito espontâneo e foi se tornando um ritual divertido entre nós. Nunca tínhamos conversado, nem sei se ela sabia meu nome, mas aquela cumplicidade estabelecida, sem nenhuma palavra, de alguma maneira nos aproximou. Mesmo assim, e talvez por isso mesmo, por ser uma espécie de segredo que nós duas compartilhávamos, eu tenha tomado um susto quando Rita começou a caminhar na minha direção. Senti que ela colocava em risco algo precioso para mim. Fiquei muito nervosa, sem entender se o que acontecia era bom ou ruim. Eu lutava comigo mesma, tentando não fechar o portão e, ao mesmo tempo, tentando fechá-lo completamente imobilizada. Mas, antes que alguma atitude rompesse com minha aflitiva paralisação, ouvi o grito de Violeta, que mais uma vez tomava para si as decisões de minha vida. A gente não brinca com ela! A gente não brinca com ela de jeito nenhum! Não bastasse o grito, Violeta, que segundos antes açoitava uma das meninas no tronco do outro lado da rua, correu em nossa direção e pegou no braço de Rita, enérgica, e a puxou de volta. Eu não fiquei até o fim para ver o que veio depois. Fechei o portão com o coração disparado, subi correndo para o meu quarto, deitei no escuro e chorei. Chorei baixinho para minha mãe não ouvir. Demorei a dormir. A noite me pareceu imensa. Aquela tristeza era maior do que eu. Eu me sentia solta em um espaço gigante, sem som e escuro, como se estivesse sendo tragada para um outro mundo. Eu me encolhia na cama e sentia frio. Meus pés não esquentavam por nada. Ainda hoje, quando tenho muito medo, meus pés esfriam e minha nuca esquenta. Minha temperatura se desarranja. Sempre me lembro daquela noite e reconheço nela meu jeito de sentir medo. Tive medo do que não vi, do que se passou depois que fechei o portão. Medo do que Violeta teria dito a Rita sobre mim. Medo de que ela fizesse Rita me expulsar de sua vida. Medo de passar a ver Rita do outro lado da rua sem que ela nunca mais me visse. Medo de que Rita fosse, como as outras meninas, obediente. No dia seguinte, quando saí de casa, Rita não estava por lá. Fiquei frustrada e aliviada ao mesmo tempo. Queria saber se estava tudo bem, mas não queria saber se estivesse tudo mal. Melhor era adiar o quanto fosse possível a certeza de que Rita passaria a me ignorar. E por sorte ou azar, ficamos alguns dias sem nos ver. Quando chegava a noite, eu não tinha coragem de abrir o portão e espiar as meninas brincando. Quando a novela acabava, eu subia para o meu quarto e ficava ali sofrendo mais do que Isaura, sentindo na própria pele o peso da injustiça. Punha meus olhinhos pulando de um lado para o outro, mas não precisava mais fingir que sofria. Eu sofria. Até que, uma manhã, eu e Rita demos de cara uma com a outra. Eu prendi a respiração. Ela não. Ela imediatamente girou para a direita e bateu uma palma. Girou para a esquerda e mais uma palma. Rita praticamente dançou, Bia. Dançou para me dizer que estava tudo bem. Eu reagi mais depressa do que de costume. Nem sei de onde tirei coragem para aqueles movimentos tão largos. Girei para cá, girei para lá, bati palmas e disse com toda a força do meu coração o quanto eu já gostava dela. Na mesma noite, voltei para trás do portão e meu meio palmo de fresta,
Àquela altura, me pareceu o melhor lugar do mundo. Eu estava na primeira fila. A novela pegando fogo. Momentos decisivos, fugas, resgates, o bem e o mal numa feroz queda de braço. Eu tinha ficado todos aqueles dias sem assistir à brincadeira na rua. E ao voltar, não só vi tudo com outros olhos, como tudo estava mesmo de outro jeito. Uma certa liberdade tinha ocupado o lugar do rigor imposto por Violeta. Rita seguia sendo Isaura, mais confiante, inventando falas que não tinham ido ao ar, fazendo gestos maiores, mais teatrais, improvisando. Parecia uma atriz experiente, manejando pausas, esticando palavras, se movimentando à vontade. Mas o que mais impressionou a todas nós e desencadeou tudo o que veio a seguir foram as lágrimas. Rita conseguia derramar lágrimas de verdade quando chorava. Uma das meninas gritou: "Ela está chorando de verdade! Está escorrendo lágrima do olho dela!" Todos se petrificaram de atenção. Aquilo era demais, uma prova de talento incontestável. Eu fiquei entusiasmada, saí de trás do portão e fui para o meio da rua arrebatada, querendo ver de perto aquele desempenho. Rita seguia aos prantos, derramando-se e esticando o texto em um improviso que roubou todas as atenções, menos a de Violeta. Sabe o que ela fez, Bea? Sabe o que Violeta fez? Olhou para mim e me viu no meio da rua. Ela simplesmente parou os olhos em mim e interrompeu a cena com a precisão de um machado afiado. Apontou o dedo acusador na minha direção e veio transtornada, gritando: "Cadela! Fora daqui, Cadela!" Naquela época, para mim, Cadela era só a mulher do cachorro. Não fosse a dona da boca e o tom da voz teria soado inofensivo. A conotação de vagabunda e puta, que encharcou a palavra de agressividade, eu sequer farejava, e desconfio que muito menos Violeta. A raiva dela era uma raiva herdada. Ela repetia as palavras que a mãe usava quando falava de minha mãe. Não era assunto nosso, e eu não compreendia o tamanho da ofensa, de maneira que a cadela que ela soltou para cima de mim não conseguiu me morder. O que fazia estrago mesmo era o fora daqui. Isso sim me arrasava. Até hoje fico de fora de muita coisa na vida para não correr o risco de ser expulsa. O dedo acusador, vindo em minha direção como uma flecha certeira, teria me posto para correr não fosse a velocidade com que tudo aconteceu. O machado de Violeta, que aparentemente tinha a mim como alvo, acertou foi Rita. E é claro que era mesmo Rita que Violeta queria acertar, embora não pudesse mirá-la. Era Rita quem estava roubando a cena, o lugar mais alto do pódio e a admiração das submissas. E você sabe, Bea, que a admiração toca em lugares que o chicote não alcança. O urro, cadela, fora daqui! Derrubou Rita do alto do palco, onde ela estava gostando de estar. Arrancou o brilho das lágrimas que ela nos exibia triunfante. Avacalhou o êxtase de todas nós. Rita ficou furiosa com o atrevimento daquela interrupção e pôs toda a força no grito que deu de volta em direção a Violeta. Chata! Você é muito chata! Em minha memória de criança, aquela voz parecia ter saído do céu, como nos filmes bíblicos, quando Deus fala. Só que Deus estava com muita raiva, irado, sem sabedoria. A voz nítida ocupou todos os espaços. Violeta se desconcertou na hora, tirou os olhos de mim e se virou para a Rita, descontrolada, tentando provar sua razão. Eu não brinco com essa cadela aqui não, viu, Rita? E eu não brinco nunca mais com você, viu, chata? Rita pelou completamente, arrancou o avental que fazia as vezes de um vestido de época, jogou no chão e saiu pisando duro rumo à sua casa enquanto Violeta esperneava. A mãe dela não presta, sabia, Rita? Tentou roubar meu pai de minha mãe. É uma puta! Nesse momento, ouvi uma voz seca e firme que se sobrepôs a todos os outros sons. Olívia, entra! Era minha mãe. Ela estava parada no portão. Tinha ouvido os desaforos de Violeta e me mandou entrar. Sem se defender, sem xingar ninguém, sem expor nenhum tipo de reação ao que acabara de ouvir, ela fechou o portão. Minha mãe sempre foi uma mulher muito equilibrada
elegante nos gestos, nas palavras. Não ia bater boca com uma criança no meio da rua. Eu entrei em casa já sabendo que não ia escapar de uma longa conversa. Ela não me deixou subir para o quarto e me perguntou, sem rodeios, o que estava acontecendo. Desandei a chorar. Há meses vinha sofrendo os abusos de Violeta e aquilo veio à tona aos soluços. Eu não conseguia entender direito a raiva que ela tinha de mim e as acusações que me fazia. Eu não tinha sequer vocabulário, mas as coisas que Violeta falava de minha mãe, eu sabia que eram ruins. Isso bastava para que eu não quisesse que minha mãe soubesse. Pensava que ela podia não aguentar de tanta tristeza, porque ela quase não aguentou quando meu pai morreu. E eu carregava comigo a certeza de que um pouco mais de tristeza poderia matá-la. Mas naquela hora, ali, quando minha mãe quis saber de tudo, eu senti um alívio, como se agarrasse uma bola para não afogar. Contei que Violeta me proibia de brincar com as outras meninas, que cuspia em mim, que me cercava pelo caminho, debochava das minhas roupas, rasgava meus cadernos, que me chamava de ferrugem, catarrenta, de fedorenta, e dizia alto, na porta da escola, que eu não prestava como minha mãe, que era vagabunda e puta de marca maior. Minha mãe me pegou no colo e disse: Você não é nada disso, Olivia, e eu prometo que não vou deixar ninguém mais maltratar você. Como eu gostei de ouvir aquilo, Bia. Senti que estava sendo resgatada de um longo e doloroso sequestro. Naquela noite, ela deixou que eu dormisse em sua cama, e foi o que bastou para que eu soubesse que Violeta estava em apuros. Minha mãe era uma mulher bonita. Não tinha nada nela, isoladamente, que fosse excepcional, mas o conjunto era extraordinário. Os olhos cor de outono, com cílios grandes, a pele suave, sem uma marca, a boca vermelha, bem desenhada, os dentes perfeitos, tudo lhe caía bem. Se embolava o cabelo no coque improvisado, ficava bonita. De cara lavada ou maquiada, com roupa de festa ou de ficar em casa, alegre ou triste, ela sempre tinha uma luz em torno de si, que a deslocava para um outro plano. Não conseguia se apagar nem quando estava triste. Tinha uma coisa qualquer nela, de linho, de seda, de azeite, essas essências puras extraídas com paciência, em que nada falta ou sobra. Sua beleza era assim. Era uma mulher contida, mas suave, bem articulada, mas discreta. Uma mulher interessante e interessada, por quem os homens se apaixonavam, o que lhe valeu passagens pelo céu e também pelo inferno. Ela e meu pai se conheceram no banco onde trabalhavam e em pouco tempo se casaram. Meu pai merecia minha mãe. Era um sujeito muito diferente dos homens daquela época. Não se sentia em nada superior a ela. Dividia as responsabilidades da casa e os cuidados comigo, sem achar que fosse um favor. Eu não me lembro dele. Quando ele morreu, eu tinha 4 anos e o que sei a seu respeito foi minha mãe quem cuidou para que eu soubesse. Sei que ele lavava as próprias cuecas e dizia que qualquer pessoa é uma pessoa melhor se limpa o que sujou, o que valia também para as louças de domingo. Sei que ele não conseguia cortar as unhas da mão direita, que adorava comer doce antes do almoço, que admitia ter medo de tempestades e que leu O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Sei que ele chorou quando eu nasci, e as primeiras palavras que me disse foram de uma citação que aprendeu com minha avó alemã. Ouse, ouse tudo. Seja na vida o que você é, aconteça o que acontecer. Para conquistar minha mãe, que era cobiçada com fervor por outros rapazes, inclusive por um dos diretores do banco, meu pai dizia ter usado uma técnica infalível, a ousadia. Pediu a ela uma receita de bolo. Minha mãe contava rindo que o checkmate do meu pai levava leite condensado. Mas, na verdade, o que a conquistou mesmo foi que ele não a tratava só como uma mulher a ser conquistada, mas como uma pessoa a quem queria conhecer. Se interessava pelo que ela vestia e também pelo que pensava. Comentava a cor do esmalte em suas mãos, mas também queria saber suas opiniões sobre política. Trocavam livros, discos, bilhetes e receitas de bolo. Naquele ambiente conservador e machista do banco,
com todos aqueles homens submetidos a uma lista enorme do que é e do que não é coisa de homem, cheios de certo e errado, de pode e não pode, meu pai, completamente apaixonado, se viu rapidamente correspondido. Eles se casaram e 4 anos depois eu nasci. Você sabe, Bea, que naquela época uma jovem senhora não esperava tanto tempo para engravidar. E ter um filho apenas era sinal de que alguma coisa andava muito errada, fosse na saúde, no casamento ou nas finanças. Nunca era uma escolha, mas para os meus pais foi. Aguentaram firme e de bom humor a insistência intrometida de toda a família, tanto para que tivessem logo o primeiro filho, quanto para que dessem logo um irmão a ele. Mas eles não se abalaram. Viviam muito bem antes e depois de minha chegada. Trabalhavam, tinham amigos, gostavam um da família intrometida do outro, cuidavam de mim com alegria. Eram intensamente felizes com a mesma intensidade que deixaram de ser. Numa manhã de setembro, eles estavam de férias, acordaram cedo, empolgados porque iam viajar. Nosso destino, como dizia minha mãe, era estrear um biquíni em Guarapari, coisa que toda família mineira que se prezasse fazia pelo menos uma vez ao ano. Passamos na casa de minha avó para buscá-la. Ela morava em um prédio de muitos andares, no centro. Meu pai subiu para ajudar a descer com as malas e, quando abriu a porta do elevador, entretido com as bagagens, não viu que o elevador não estava lá e caiu no fosso. Morreu na hora. Os gritos foram demorados e cortantes e até hoje não os suporto, nem os de alegria. Foi uma tragédia que jogou minha mãe na cama, tomada por uma tristeza sem fim. Nunca me esqueci daquela atmosfera de perda que se instalou em minha casa, como uma neblina que retira o contorno das coisas e deixa tudo distante e irreal. Um desespero cinza, silencioso e interminável. Para mim, foi assustador. Dos fatos, eu não me lembro bem, mas fiquei impregnada de abandono, porque perdi meu pai e por muito tempo também perdi minha mãe. Ela custou a reagir. Ele fazia muita falta, mas o tempo e a necessidade de cuidar de mim a trouxeram de volta. E a vida continuou, Bea, com sua inesgotável criatividade para inventar problemas. Minha mãe passou a ser uma jovem viúva e não mais uma moça solteira. Sabe o que isso significava naquela época? Que ela já tinha tido um homem. Onde existia uma viúva com uma filha, muitos preferiam enxergar uma mulher necessitada de um macho, fosse para protegê-la, fosse para satisfazê-la. Entre eles estava o senhor Dantas. O senhor Dantas era um vizinho asqueroso, prolixo, casado com Dona Esmeralda, que morava bem em frente à igreja. Quando ele começava a falar, era insuportável. Dizem que em casa passava os dedos nos móveis para reclamar da poeira, conferia o chão em busca de um alpiste que lhe desse direito a berros, exigia comida na hora, roupas bem passadas e os melhores pedaços do frango. Tinha um tom autoritário feito de rispidez e volume na voz. Dentro de casa, ai de quem não fizesse o que ele esperava, arriscava-se a tomar uns tabefes. E ele os distribuía de um jeito covarde e completamente de veneta. Tá me olhando assim por quê? E pof! Dá-lhe cascudo. Maltratava a mulher e as filhas, entre elas Violeta, que não escapou de passar adiante o que recebia do pai. Para o resto do mundo, o senhor Dantas bancava o sujeito cumpridor dos deveres, pontual e sabichão, o que o tornava ainda mais asqueroso. Tudo no gogó, puro cinismo, porque de verdade mesmo ele era aquele tipo que lê uma linha e arrota um texto inteiro. A conversa era sempre em tom de autoridade, lição de moral. Temos de ajudar, temos de fazer, vamos organizar. E infalivelmente os imprevistos apareciam. E ele nunca punha a mão na massa, nunca. Um perfeito moralista de Araque, que fora de casa todo mundo sabia, aprontava. Quando meu pai morreu, ele se apresentou solícito, insistiu com minha mãe que o procurasse para o que fosse preciso. Ela nunca precisou, nunca procurou. Mesmo assim, de tempos em tempos, ele tocava campainha e se oferecia para trocar uma lâmpada, consertar uma torneira, carregar alguma coisa mais pesada
e dar seus irritantes conselhos. Minha mãe agradecia com muita paciência e dizia que estava tudo em ordem e tentava não render muita conversa. Mas ele insistia. Com o tempo, começou a se tornar inconveniente, com visitas cada vez mais frequentes e demoradas. Forjava uma intimidade que exasperava minha mãe, chegando perto demais enquanto falava, borrifando no ar gotas de saliva, tocando repetidas vezes nos ombros dela e ali esquecendo as mãos com indisfarçável malícia. Um belo dia, o senhor Dantas, subindo a rua a caminho de casa, viu um diretor do banco com seu carro, suas roupas, seus sapatos, sua coleção de coisas invejáveis na porta da nossa casa. Minha mãe tinha passado mal e ele, Antônio Nelson Amadeu, que já era interessado nela muito antes que ela se casasse com meu pai e que com todo o seu amor veio mais tarde a complicar de verdade nossas vidas, se ofereceu respeitosamente para levá-la em casa. Minha mãe conta que o senhor Dantas ficou visivelmente desconfortável. Cumprimentou-a com a cara fechada, caminhou olhando de tempos em tempos para trás, incomodado de não poder parar e tomar satisfações que, na cabeça dele, lhe eram devidas. Nesse mesmo dia, ele voltou mais tarde, com seu perdigoto cheirando a cachaça. Cercou Ângela, que trabalhava lá em casa, no portão, quando ela saía para a farmácia, e pediu para falar com minha mãe. Ela mandou dizer que não estava se sentindo bem, que ele voltasse outra hora. Foi o que bastou para ele armar o teatro, impostar a voz e proferir seu mal-intencionado discurso de que era um absurdo deixar minha mãe sozinha passando mal e que ficaria com ela até Ângela voltar. A pobre coitada, num misto de boa-fé e submissão, deixou o senhor Dantas entrar e foi comprar um analgésico toda prestativa. Biá, esse homem teve a coragem de entrar em nossa casa e se dirigir ao quarto de minha mãe. Ela, que de fato não estava bem, levou um susto sem tamanho quando abriu os olhos e viu o senhor Dantas sentado na beirada de sua cama. Minha mãe já vinha sentindo há tempos as más intenções dele, mas nunca imaginou que ele seria capaz de um desacato daquelas proporções. A coisa era séria, aquele homem seria violento, foi o que pressentiu. Eu dormia no quarto ao lado, mas naquele dia não estava em casa, tinha ido para a casa de uma tia. Minha mãe teve o sangue frio de pedir a ele que fechasse a porta do meu quarto para que eu não acordasse. Na cabeça doente do senhor Dantas, um pedido daquela natureza era um sinal claro, uma espécie de consentimento de que dali em diante estariam liberadas as cenas tórridas com a viúva carente. Ele obedeceu sem pestanejar, carregando na cara um sorrisinho nojento de jogo ganho. Na mesma hora, minha mãe se levantou, pegou sobre a cômoda um jarro de estanho, onde sempre mantinha rosas frescas, uma tradição amorosa de meu pai que ela manteve viva, e o escondeu atrás do corpo, indo fechar a porta do próprio quarto. Nesse momento, o senhor Dantas botou o pé, impedindo que a porta se fechasse, e forçou sua entrada. A máscara do protetor dedicado caiu, e o mau caráter se revelou por inteiro. O boçal foi para cima de minha mãe, falando coisas como: "Vou te devolver a alegria de viver." Passou a mão na cintura dela, puxou-a com força para junto de seu corpo e rasgou sua camisola, avançando em seus seios antes de jogá-la na cama. Começou a lamber seu pescoço e a deslizar as mãos nojentas e indecentes em seu corpo. Foi quando minha mãe meteu sem dó o jarro na cabeça dele e fez um talho profundo em sua calvície oleosa. O sangue começou a jorrar. O senhor Dantas ficou atordoado e disparou a gritar que ela era uma vagabunda, que o atraiu para o quarto e que agora se fazia de difícil. E o sangue descendo espesso. Chamou minha mãe de piranha, que ficava se oferecendo para um homem rico a troco de emprego. E o sangue continuava descendo, embolado em ofensas, salpicando com gotas grosseiras tudo ao redor. Minha mãe, firme com a arma na mão, ameaçou golpeá-lo novamente se ele não fosse embora. E ele saiu, rosnando e amaldiçoando. Mas sabe-se lá se por providência divina ou azar infernal, Dona Esmeralda vinha subindo a rua com Ângela e deu de cara com o asqueroso saindo de nossa casa. O sangue já tampava o olho,
se espalhava pela face, descia pelo pescoço e fazia uma mancha imensa na camisa clara. A primeira reação de Dona Esmeralda foi de susto. Ela gritou: Dantas do céu, o que foi isso, meu Deus? E tentou se aproximar para ver de onde vinha tanto sangue, mas a reação dele foi de agressiva repulsa. Na verdade, ele tomou um susto maior do que o dela ao vê-la ali. O safado não teve tempo de pensar em uma desculpa. Acuado, partiu para o ataque. Xingou Dona Esmeralda por estar na rua e não em casa. Impediu grosseiramente que ela o examinasse e saiu pisando duro, com a pobre coitada atrás tentando alcançá-lo. Naquela época, Biá, você sabe que as pessoas que moravam em uma mesma rua se conheciam, acompanhavam umas a vida das outras, para o bem e para o mal. Não demorou a chegar aos ouvidos de minha mãe o que se passou na casa deles aquele dia e a história que o senhor Dantas inventou. Ele chegou em casa transtornado, gritando que era nisso que dava ajudar os outros, que nunca mais seria idiota de ter boa vontade com ninguém. Disse que Dona Laura, minha mãe, sempre lhe pareceu uma mulher correta, mas que a viuvez com uma filha para criar virou a cabeça dela. Que, a pedido de Ângela, tinha ido fazer a caridade de não deixar minha mãe passando mal sozinha e caiu em uma armadilha. Que minha mãe teve com ele um comportamento de vadia, que estava desesperada para arrumar um amante que a sustentasse, e que, quando ele se negou a fazer parte daquela imundície, ela apelou e partiu para as vias de fato com ele. E gritava: Você me conhece, Esmeralda, sabe que comigo não tem conversa fiada. Eu posso até ser ignorante, mas não aceito vadiagem para o meu lado. Ela se engraçou comigo e eu cortei na hora. Aí a vagabunda me atacou. A ordinária meteu um jarro na minha cabeça e fez esse estrago. Ordinária pilantra. Mas acabou por mim, agora ela pode morrer, que eu não movo uma palha. E quando Dona Esmeralda pressionou, perguntando que tanta boa vontade ele tinha que não saía da nossa casa, tomou um soco na boca. O patife encerrou a conversa dizendo que não admitia ter dentro de casa uma mulher que duvidasse dele. Se era para duvidar, que ela fizesse as malas. Se Dona Esmeralda acreditou, eu não sei, mas engoliu. Engoliu o sangue que os dentes arrancaram da boca com o soco que levou. Engoliu porque o que mais ela sabia fazer? Dependia do Sr. Dantas para comer, para ter onde dormir, para ter aonde ir ao banheiro, para ter onde cair morta. Engolir era sua especialidade. Estava disponível para qualquer tipo de trato. Se duvidasse do marido, ele punha ela para fora. Por não ter uma saída na realidade, Dona Esmeralda caprichou na fuga. Agarrou-se à versão dele, aumentou, inventou detalhes e saiu espalhando para todo lado que minha mãe era uma puta de marca maior que tentou roubar o marido dela. Acabou sendo um jeito de se dar um pouco de autoestima e conseguir viver com uma história tão mal contada. Tudo isso chegou aos ouvidos de minha mãe e ela não quis saber, deixou para lá. Uma vez, muitos anos mais tarde, manifestei minha indignação com sua passividade e cobrei agressiva o fato de não ter se defendido quando os boatos começaram. Como pôde aceitar um abuso daquele sem tomar satisfação? Se aquilo não a deixara chateada o suficiente a ponto de se revoltar e exigir uma reparação. E ela me disse que sim, que tudo tinha sido muito revoltante, mas que estabelecer com o Sr. Dantas qualquer combate já era aceitar se relacionar com ele, e isso estava fora de questão. Ela não se dedicaria a uma mentira. E argumentava. Para que dizer foi assim, quando ele berraria foi assado? Eu, Olívia, não precisava do Sr. Dantas para saber exatamente o que aconteceu aquele dia na minha casa. E ninguém comprava a versão que ele vendia, nem mesmo Dona Esmeralda. Mas ela precisava desesperadamente que ele mentisse, para poder permanecer onde estava. A mentira dele ainda era, para ela, uma migalha de respeito. Dona Esmeralda não teria ouvidos para nada que eu dissesse, minha filha. Por incrível que pareça, eu tive pena. Assim as coisas teriam ficado, não fosse o dia em que Violeta interrompeu as lágrimas de Isaura, que Rita talentosamente derramava. E na frente de todas nós, acusou minha mãe de ser uma puta e de ter tentado roubar o pai dela. Ao ouvir aquilo,
Minha mãe se deu conta de que a maldita história não atingia apenas a ela, mas a mim também. E quando dei detalhes do que vinha passando, ela decidiu acabar de uma vez com aquelas intrigas. Acordou bem cedo, pôs um vestido sóbrio, prendeu os cabelos, me deixou na escola e bateu na porta de Dona Esmeralda. Inácia, a empregada mais linguaruda da rua, foi quem abriu a porta e a deixou entrar. Como estava com as mãos sujas de sabão, passou pela cozinha antes de ir avisar que minha mãe estava lá. Nesse meio tempo, Dona Esmeralda, desavisada, entrou na sala e as duas deram de cara uma com a outra. Foi um susto daqueles que acabou sendo engraçado, porque deu em Dona Esmeralda um ataque de gagueira. Cássia! Gritou. Acácia, em vez de Inácia. E até hoje brinco de chamar a Cássia numa situação de grande apuro, como se ela fosse uma santa. Minha mãe, que havia se preparado para aquele encontro, foi calmamente dizendo: Dona Esmeralda, eu sei que a senhora não esperava me encontrar aqui, mas eu preciso ter uma conversa. Eu não tenho nada para conversar, interrompeu Dona Esmeralda. É um desaforo você vir aqui na minha casa. Eu acho melhor a gente conversar sim, Dona Esmeralda. Melhor aqui do que domingo na hora da missa, na frente de todo mundo. Porque é isso que eu vou fazer se a gente não conseguir resolver essa história agora. Vou falar lá de cima do altar para todo mundo ouvir. Nessa hora, Dona Esmeralda começou a suar e a falar alto. Falar o quê? Falar o quê? O que você vai falar? Eu que vou falar que você foi para cima do meu marido. Dona Esmeralda, eu não vim aqui bater boca com a senhora. Se a senhora não quer me ouvir, eu vou embora. E domingo a rua inteira vai conhecer a minha versão dessa história, que o seu marido inventou e a senhora anda espalhando por aí como se fosse verdade. E as pessoas vão poder escolher em quem acreditar, se em mim ou no seu marido, cuja fama a senhora conhece muito bem e sabe que tipo de coisa é capaz de fazer. A senhora sabe. O resto do mundo desconfia, mas a senhora sabe. E eu também sei porque senti na pele. E vou fazer cada um naquela igreja ter certeza de que seu marido não presta. A mesma certeza que a senhora tem, mas se nega a admitir. E minha mãe deu as costas e saiu em direção à porta. Mas Dona Esmeralda recuou, pediu para ela ficar e aos poucos foi se acalmando. A gagueira e o suor deram lugar a uma exaustão impotente. E foi assim que ela ouviu minha mãe sem interromper. E segundo Inácia, minha mãe falou como uma atriz de cinema, toda bonita e educada. Dona Esmeralda, desde que meu marido morreu, o senhor Dantas passou a ir em minha casa constantemente para oferecer ajuda. Mesmo eu dizendo a ele que estava tudo bem, que não era necessário ele se preocupar. Eu já estava bastante incomodada com a frequência dessas visitas, percebendo as tentativas dele de estabelecer uma intimidade muito indesejada da minha parte. Da última vez que ele foi lá, passou criminosamente dos limites. Ele se aproveitou que eu estava passando mal, com uma enxaqueca forte, e que Ângela tinha ido à farmácia buscar um remédio para entrar na minha casa. Quando eu abri os olhos, dei de cara com seu marido sentado na minha cama. Daí em diante, se desenrolou uma situação extremamente grave. Seu marido tentou me forçar a ter uma relação com ele. Chegou a rasgar minha roupa e a me jogar na cama como se eu fosse um pedaço de carne. Isso é crime, Dona Esmeralda. Para me defender, eu acertei a cabeça dele com um jarro. E o resto a senhora já sabe. Desde que isso aconteceu, tenho sido tolerante, irresponsavelmente tolerante, porque a versão dele é mentirosa e covarde, e o meu silêncio certamente é inaceitável. Mas eu achava que era melhor deixar para lá, por causa da senhora e de suas filhas, e porque eu não queria sequer me lembrar de que o seu marido continua vivo. Mas ontem peguei Violeta humilhando Olívia, minha filha, me acusando aos berros de ter tentado roubar o pai dela da mãe. Ela gritou para quem quisesse ouvir que eu sou uma puta, palavra que acho pesada demais para uma criança carregar na boca.
Minha filha me contou aos prantos que vem sendo perseguida pela sua filha, que Violeta a tortura, agride, humilha na rua, na escola, isola minha filha das outras meninas, não deixa ela brincar, não deixa ela fazer amigas. Então, o que eu vim dizer à senhora é que tenha uma boa conversa com Violeta. Sua filha é uma criança, dona Esmeralda. Merece a oportunidade de aprender a respeitar os outros para não virar um adulto igual ao pai. O pai é um péssimo exemplo. E a senhora também está sendo quando dá cobertura a ele, quando ajuda a espalhar uma história mentirosa sobre mim. Faça Violeta ir até minha casa se desculpar com Olívia e que ela nunca mais perturbe a paz da minha filha, porque eu não vou admitir. A senhora entendeu? Nesse momento, Dona Esmeralda começou a chorar desesperada. Minha mãe pediu que Inácia trouxesse água com açúcar. Deu a ela de beber e ficou ali com muita pena, tentando dizer alguma coisa que pudesse aliviar o sofrimento da pobre coitada. Dona Esmeralda, a senhora não tem ninguém que possa te ajudar? Pai, mãe, irmãos, sei lá, alguém da família? A senhora não tem que aguentar tanta humilhação do seu marido. Nem suas filhas merecem isso. Desculpe, mas a gente acaba sabendo das agressões dele. Isso é um absurdo. A senhora não tem vontade de mudar essa situação? Dona Esmeralda tinha um corpo enorme e os soluços faziam o peito subir e descer pesado. Com muito custo foi se acalmando. Enxugou os olhos, se levantou, abriu a porta e, sem dizer nada, mostrou à minha mãe o caminho da rua. Minha mãe agradeceu sem graça de estar sendo posta para fora, mas antes de sair fez questão de repetir para que não restassem dúvidas. Resolva isso até domingo, Dona Esmeralda, antes da missa, para que eu não tenha que resolver pela senhora. Dona Esmeralda fechou a porta e lá da rua minha mãe ouviu que ela voltou a chorar. O domingo nunca foi tão longe da quinta. Cada hora que passava, sem que a campainha tocasse, apertava o coração de minha mãe como se ele estivesse entre duas chapas de ferro, naquelas máquinas de tortura cheias de roldanas. Imagine você, Biá, uma mulher elegante e equilibrada como minha mãe, Dona Laura, rodando a baiana no altar domingo à noite, narrando para os fiéis uma tentativa de estupro de um pai de família? Ela estava apavorada com a perspectiva de ter mesmo que subir naquele palco sagrado, enfrentar a intolerância do padre Diógenes e desmascarar o senhor Dantas, correndo ainda o risco de sair de lá apedrejada. Mas esse era o único plano. E quando o domingo chegou e a tarde começou a cair, ela se arrumou como se estivesse indo a um velório. Estava decidida a ir à missa. Foi aí que bateram na porta. Era Dona Esmeralda trazendo Violeta pelo braço, igual um bicho indomável. A menina vinha à força, contrariada, quase arrastada, cheia de marcas roxas novas e antigas. Quando abrimos a porta, eu agarrada na cintura de minha mãe, foi que Violeta parou de espernear, mas manteve o nariz bem empinado e um mal-estar estacionou entre nós. Só minha mãe parecia aliviada. Oi, Dona Esmeralda. Oi, Violeta, disse simpática demais para a ocasião. Violeta veio se desculpar com Olívia, disse Dona Esmeralda, seca, apertando o braço da filha. Vamos, Violeta, peça desculpas. Silêncio completo. Nada da menina falar. O que ela fez foi me encarar, e metade de mim se escondeu atrás de minha mãe, já achando que aquela conversa podia dar muito errado. Violeta, peça desculpas para Olívia. E Violeta fez cara de nem morta. Agora, Violeta! Nada. Você quer levar uma surra aqui na frente de todo mundo? Peça desculpas agora, insistiu Dona Esmeralda, sujigando a filha. E Violeta deu de ombros. Dona Esmeralda começou a suar e a distribuir beliscões. Violeta, eu vou arrancar sua pele se você não me obedecer. Peça desculpas. Mais a mãe se desesperava, mais a filha levantava o queixo e sustentava o olhar. Peça desculpas, Violeta, eu estou mandando. Mandando, entendeu? A coisa dava sinais de que ia descambar para o espancamento. Dona Esmeralda, por favor, não precisa bater, tentou intervir minha mãe. Violeta,
gritou Dona Esmeralda, cravando as unhas afiadas com toda a força no braço da menina, que num reflexo imediato, em resposta à dor que sentiu, gritou: Desculpa! Diga que não vai se meter mais com Olívia. E ela, no orgulho de travar as lágrimas, sentindo o ataque que a mãe fazia em seus braços, repetiu: Não vou me meter mais com Olívia. A essa altura, eu nem respirava. Minha mãe, coitada, estava em pânico, amaldiçoando a hora em que inventou toda essa história. Dona Esmeralda virou as costas e foi embora, levando Violeta quase arrastada. Foi horrível tudo aquilo, mas foi a melhor coisa horrível que já me aconteceu. O pesadelo acabou nas unhas de Dona Esmeralda. Rita, que assistia embasbacada a toda a cena do jardim de casa, depois que tudo se resolveu, fez para mim um gesto de abrir e fechar as mãos como se fossem estrelinhas piscando. E eu, do outro lado da rua, respondi como um espelho. Então ela gritou: Quer vir aqui? Olhei para minha mãe implorando, e ela, ainda no espanto do que se passara, disse sim. Eu podia ir à casa de Rita. Eu podia ir. E daquele dia em diante, fui muitas e muitas vezes. E é aqui que vamos interromper essa primeira parte. Nesse encontro aparecem algumas questões que, embora façam parte da história de Olívia, continuam muito presentes na nossa realidade. As crianças brincando livremente na rua nos fazem lembrar de uma infância com mais espaço para o encontro e para a imaginação, tão diferente de hoje, quando muitas vezes esse espaço foi ocupado pelas telas. Também vemos os contrastes entre Olívia, mais tímida e marcada pelo bullying, e Rita, tão extrovertida e segura. Duas meninas vivendo a mesma infância de maneiras muito diferentes. E aparecem ainda questões que atravessam especialmente a vida das mulheres. A ideia de que uma viúva precisaria de um homem para protegê-la e sustentá-la, a independência de Dona Laura, construída com discrição e firmeza, e no outro extremo, a violência vivida por Dona Esmeralda, que permanecia em uma relação de submissão porque não tinha condições financeiras de sair dela. São histórias de outra época, mas que ainda nos fazem olhar para o presente. Algumas coisas mudaram muito, outras ainda pedem de nós atenção, coragem e transformação. Olívia começa a ler sua história diante de Biá, enquanto Biá, mesmo sem conseguir mais conversar, permanece ali escutando. E interrompemos no momento em que Rita chama Olívia para brincar. O gesto de aproximação que carrega consigo tantas coisas que ainda vamos descobrir. Por enquanto, ficamos com esse relato e com a sensação de que algumas histórias, quando finalmente encontram alguém disposto a escutá-las, podem começar a ser vistas de uma maneira diferente. Nos encontramos na segunda parte da história de Olívia. Um grande abraço e até mais!